Vamos lá então, pessoal, voltando aqui à nossa aula para o curso de Química do primeiro ano. Vamos lá, então desde já deixa aí o teu like para ajudar o professor, ativa o teu sininho aí e se inscreve também no canal, beleza? Então a aula de hoje vamos estudar as substâncias e misturas, como vocês podem ver aqui, beleza? Então começando aí por substâncias. Vamos lá, o que é uma substância? Um material qualquer ele pode ser considerado uma substância quando possui todas as suas propriedades definidas. Isso aqui é importante, propriedades definidas, determinadas, beleza? E praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, aqui está o que um material tem que ter para que seja considerado uma substância. Propriedades definidas, propriedades determinadas e invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Vamos já entender isso aqui. Então, pessoal, voltando aqui, assim podemos dizer que cada substância é identificada por um conjunto de propriedades próprias. O que é que isso significa? Eu posso identificar uma substância, certo? Baseado no conjunto das suas propriedades, porque como nós vimos que cada propriedade tem substâncias definidas e determinadas, então com base nessas propriedades eu posso dizer qual é a substância, certo? Não existem duas substâncias que tenham entre si todas as propriedades exatamente iguais. Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui água e álcool, certo? As propriedades da água são diferentes das propriedades do álcool. Você nunca vai ter uma substância diferente de água com todas as propriedades iguais à água. Por quê? Porque essas propriedades da água são propriedades determinadas, definidas, invariáveis, que falam que aquilo ali é água, tá bom? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa. Como exemplo de substâncias, podemos citar água destilada, álcool etílico anidro. Anidro significa sem água, certo? Oxigênio, gás carbônico, cloreto de sódio, mercúrio, ferro. Então, todos esses materiais aqui, ó, quando eles estão isolados, certo? Quando tem só ele puro, nós chamamos de substância. Então, água destilada vai ter suas propriedades bem definidas. Ponto de fusão vai ser bem definido, ponto de ebulição bem definido, certo? Álcool etílico anidro vai ter também as suas propriedades bem definidas, que já são diferentes da água. Oxigênio também, assim vai, certo? Então, nenhuma dessas substâncias tem um conjunto de propriedades iguais, tá bom? Sempre vão ter propriedades exclusivas que definem qual substância é aquela, tá bom? Então, na natureza, geralmente nós não encontramos a substância ela pura, né? Por exemplo, o alumínio, ó, geralmente na natureza é encontrado como forma de um mineral aqui, ó. A bauxita, certo? É um mineral de alumínio aí. E aí, da bauxita é extraído o alumínio. E aqui nós temos uma imagem aqui do alumínio fundido, né? Alumínio puro fundido, certo? Líquido, no caso. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os gráficos de mudança de estado de agregação, também conhecido como curvas de aquecimento ou de resfriamento, certo? O que acontece? Antes da gente falar dos gráficos aqui, ó, temos que lembrar que quando uma substância muda de estado de agregação, no caso, o que seria mudar de estado de agregação? Nós já vimos isso aqui, vou deixar um card aqui em cima da aula que a gente fala sobre isso. É você passar, certo, do líquido para o gás, do gás para o líquido, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, certo? Isso aí são mudanças de estado de agregação. Então, quando a substância muda de estado de agregação sob pressão constante, certo? A temperatura permanece a mesma até o final do processo. O que é que isso quer dizer? Eu tenho aqui gelo. Se eu começar a aquecer o gelo, quando chegar, vamos supor que isso aqui é gelo de água pura, certo? Então, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Quando chegar em 0 graus Celsius, esse gelo vai derreter, certo? O que é que ele quer dizer aqui, ó? 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo, beleza? 0 graus Celsius. Então, quando chegar em 0 graus Celsius,
a temperatura, mesmo que eu continue fornecendo calor, a temperatura não vai subir, ela vai ficar a mesma até o final do processo, ou seja, vai permanecer 0 graus Celsius até que todo o gelo passe para a água líquida, certo? Entendeu? Então, vamos supor que agora eu tenho aqui água líquida. Vamos supor que aqui está em 10 graus Celsius agora. 10 graus Celsius. E eu vou continuar aquecendo. Vai chegar um momento que ela vai começar a entrar em ebulição, né? Que é no ponto de ebulição, no caso aqui 100 graus Celsius, certo? Para a água. Então, vai permanecer 100 graus Celsius, né, no ponto de ebulição, até que toda a água líquida passe para o vapor, beleza? Isso aqui é regra, certo? Quando você vai mudar, quando a substância muda de estado de agregação sob pressão constante, isso aqui é um caso em pressão constante, né? Por exemplo, aqui onde nós estamos agora, a pressão ela é constante, certo? A temperatura permanece a mesma até o final do processo. Guardem isso aí. Então, quando a substância muda de estado de agregação sob pressão constante, que é a mesma coisa, né? Vamos entender isso aqui agora no gráfico, certo? No gráfico. O que é um gráfico de mudança de estado? Ou uma curva de aquecimento ou curva de resfriamento. Nesse caso aqui é uma curva de aquecimento. É um gráfico onde você tem aqui no eixo Y aqui, ó, a temperatura e no eixo Z, no eixo X, o tempo, certo? Então, é um gráfico onde você acompanha a temperatura daquela substância quando você está aquecendo ela, nesse caso aqui, que é uma curva de aquecimento. Então vamos entender aqui esse gráfico. Um gráfico nós temos que interpretar e tirar informações dele, certo? O que é que esse gráfico aqui nos fala? Aqui é 0 graus Celsius, certo? Então aqui é abaixo de 0 graus Celsius. Vamos supor que aqui é menos 10 graus Celsius. Beleza? Então, em menos 10 graus Celsius, nós temos a água no estado de agregação, que é o sólido, né? Ou seja, temos o gelo, beleza? Em menos 10 graus Celsius. Veja que nós estamos subindo aqui essa curva, essa retinha aqui, subindo, porque nós estamos aquecendo, ó, certo? Ó, estamos aquecendo, ó, beleza? Aquecendo. Quando chegar em 0 graus Celsius, nós sabemos já que é o ponto de fusão aqui, o PF, ponto de fusão da água, esse gelo vai começar a derreter, não é? Então, veja que a curva ela para de subir. Por quê? Porque a temperatura vai ficar em 0 graus Celsius até que todo o gelo passe para a água líquida, certo? Continua em 0 graus Celsius. Então, nessa reta aqui, ó, que nós podemos chamar de primeiro patamar, nós vamos ter gelo mais água, porque é o gelo que tinha e que está sendo derretido. Então, nós temos gelo sendo derretido e a água, que é o gelo que já foi derretida, certo? Então, quando todo o gelo derreter, nós vamos ter água líquida. Aí, nós podemos voltar a ter a temperatura subindo, beleza? Temperatura subindo. Quando chegar em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, mesma coisa, a temperatura para de subir. Mesmo que você esteja fornecendo calor, a temperatura ela para de subir, ela fica estável, né? Fica em 100 graus Celsius, até que toda a água líquida passe para o estado de vapor, beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Se não deu, coloca nos comentários aí, bota teu questionamento que eu vou tentar te explicar, certo? Então, veja que esse gráfico ele é bem detalhado, ele fala onde começa a fusão aqui, ó, ele fala onde termina a fusão, onde começa a ebulição, onde termina a ebulição, certo? Ele fala que nesse primeiro patamar você vai ter gelo e água, é lógico, né? Você tinha gelo, chegou nele, o gelo começa a derreter. Mas o gelo ele não derrete instantaneamente, não é assim um piscar de olhos, ele vai derretendo aos poucos, né? Então, enquanto ele não derreteu completamente, você vai ter gelo ainda e a água, que é o gelo que já foi derretido. Mesma coisa aqui, ó, no segundo patamar. Você tem água mais vapor de água, que é quando a água começa a entrar em vapor, ela não entra em vapor instantaneamente, ela vai evaporando aos poucos, né? Então, enquanto ela não evapora totalmente, você vai ter água, que é a água que ainda está evaporando, e o vapor, que é a água que já evaporou, certo? E no final da ebulição, você só vai ter, então, depois disso, vapor de água. Então, se você for aquecendo aqui vapor de água, você vai aquecer até
até um ponto máximo que você consegue chegar de temperatura aí, certo? Então, patamar aqui, ó, patamar, nós temos aqui o primeiro patamar, que é onde fica aqui, onde a temperatura fica estável, o primeiro patamar, e o segundo patamar aqui, ó, certo? Então, patamar é o intervalo de tempo assinalado em um gráfico no qual a temperatura se mantém constante, ó, uma temperatura constante durante a mudança de estado de agregação. Então, qual vai ser o tempo desse primeiro patamar? Você vai pegar aqui, ó. Vamos supor que aqui começou em 10 minutos. Em 10 minutos ele chegou aí em 0 graus Celsius e começou a fusão e todo o gelo ele estava derretido em 20 minutos, um exemplo, certo? Então, qual é o intervalo de tempo? De 10 a 20? 10, né? Nós temos aí 10 minutos. Vamos supor que aqui começou em 40 minutos, um exemplo, e terminou em 45, um exemplo. Então, qual é o tempo aqui desse segundo patamar? De 45 para 40, de 40 para 45, 5 minutos, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós podemos ter a curva de aquecimento, ó, que é quando a temperatura vai subindo, né, claro, ó, e a curva de resfriamento, que é quando a temperatura vai descendo. Reparem que nesses dois casos aqui são as curvas específicas para a água, certo? Quando você tiver outras substâncias, você vai ter curvas diferentes. Por quê? Porque as propriedades mudam. Então, vamos ter ponto de fusão e ponto de ebulição diferentes, beleza? Repare que as curvas de aquecimento e de resfriamento é como se fosse um espelho da outra. Se você colocar aqui um espelho aqui, ó, é como se uma fosse o reflexo da outra, beleza? A única diferença é que em uma você está aquecendo e na outra você está resfriando, é só isso. Mas os pontos onde vai ter mudança de fase são os mesmos, ó. A fusão em 0 graus Celsius, ebulição em 100 graus Celsius. No resfriamento, você não tem mais ebulição, porque você está resfriando agora o vapor. Então você vai ter condensação, mas é na mesma temperatura, ó, 100 graus Celsius, né? Nós já sabemos que a condensação é na mesma temperatura que a ebulição. E a solidificação, que é na mesma temperatura que a fusão, 0 graus Celsius, certo? Então, no aquecimento, você vai partir do gelo, né, abaixo de 0 graus Celsius, vai começar a aquecer, e aí em 0 graus Celsius tem a temperatura que ela fica estável até que todo o gelo funda, depois água líquida aquecendo, em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, a temperatura fica estável até que toda a água passe para o estado de vapor, e depois aquecendo aqui o vapor acima de 100 graus Celsius. No resfriamento é exatamente o contrário, ó. Você parte de uma temperatura acima de 100 graus Celsius, que é onde a água está no estado vapor. Vamos colocar aqui 150 graus Celsius, certo? Por exemplo. 150 graus Celsius. Então você vai resfriar o vapor de água. Quando chegar em 100 graus Celsius, que é o ponto de condensação, a temperatura fica estável até que todo o vapor passe para a água líquida. Depois que todo o vapor passar para a água líquida pode ser resfriada. Quando chegar em 0 graus Celsius, que é o ponto de solidificação, a temperatura fica estável até que toda a água líquida passe para a água sólida, que no caso é o gelo. E aí, quando toda a água líquida passar para o gelo, você continua ainda aqui conseguindo resfriar o gelo, certo? Agora vamos entender as misturas. Como exemplo de mistura, podemos citar aí, ó, o aço. Né? O aço é 98,5% de ferro e 1,5% de carbono em massa, essa porcentagem em massa, certo? Temos o petróleo, que é composto aí por várias substâncias como metano, etano, eteno, propano, butano, pentano, hexano, isoctano, em porcentagens variadas. Vamos ter a madeira, que é composta aí por celulose, lignina, álcool pirolenhoso, água, ácido acético e outras substâncias em porcentagens variadas. Temos o granito, que é composto por quartzo, mica e feldspato em proporções variadas. E o ar atmosférico, né, que é uma mistura composta aí por 78% de gás nitrogênio, 20% de gás oxigênio e 1% de gás argônio. E também tem 1% de outros gases, como gás carbônico, vapor de água, enfim. Isso aí são misturas, certo? É quando você tem várias substâncias, como por exemplo o gás nitrogênio, gás oxigênio são substâncias, certo? Gás argônio são substâncias que elas estão misturadas, né? Então você tem uma mistura, beleza? A mistura de substâncias. Então, quando a gente vai analisar os gráficos de mudança de estado,
para a mistura, nós vemos que eles têm algumas peculiaridades que o diferenciam dos gráficos de substâncias. Por exemplo, nos pontos de fusão e de ebulição, ou o contrário, né, nos pontos de condensação e solidificação, você não tem a temperatura paralisada, certo? Enquanto a mudança ocorre, a temperatura continua subindo. Ó. Veja aqui, por exemplo, você tem uma mistura aqui, no estado sólido você vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando chegou aqui no início da fusão, a temperatura ela não fica reta como ficava lá para uma substância. Veja que a temperatura ela continua subindo um pouquinho ainda, mesmo na fusão ocorrendo. Isso aí é uma característica para uma mistura, certo? Mesma coisa aqui na ebulição. Aqui é o início da ebulição e o fim da ebulição, mas veja que a temperatura continua subindo. Então isso aí é o que caracteriza também uma mistura. A mesma coisa no resfriamento, ó, certo? Mesma coisa no resfriamento. Então, pelo gráfico, certo, de mudança de estado, você consegue saber se aquilo ali é uma mistura ou uma substância. Beleza? Analisando aqui, ó, agora, nós temos aqui em cima o gráfico de substâncias, certo? O gráfico de aquecimento, substância, e aqui de mistura, certo? Ó, aqui você vê a diferença. Ó, no ponto de fusão para uma substância pura, a temperatura permanece constante, aqui, temperatura constante, assim como na ebulição, certo? Nesse caso aqui é o gráfico de aquecimento para a água. Agora, imagine que você colocou sal nessa água, aí você vai analisar o gráfico de aquecimento. Você vai analisar isso aqui, ó. Ó, na fusão, a temperatura não permanece estável, não permanece constante. A temperatura continua subindo, assim como na ebulição, ó. Tem o início da ebulição e o fim, mas a temperatura ainda continua subindo enquanto a ebulição ocorre, certo? Então perceba essas diferenças. No resfriamento a mesma coisa, resfriamento na água, temperatura constante, na condensação, também na solidificação, temperatura constante. Porém, para uma mistura, por exemplo, de sal e água, a temperatura continua diminuindo, certo? Mesmo na condensação quanto na solidificação. Beleza? É importante também saber sobre as misturas eutéticas e as eutrópicas. O que são misturas eutéticas? Em uma mistura eutética, pessoal, apenas a temperatura, apenas a fusão, certo? Ou solidificação é que mantém a temperatura constante como se fosse uma substância, certo? E na ebulição a temperatura ela é variável, como uma mistura mesmo normal. Então lembre, na eutética, em uma mistura eutética, o ponto de fusão se assemelha ao ponto de fusão de uma substância, certo? Pura. Ou seja, a temperatura fica constante. Porém, na ebulição você vai ter a temperatura variável. Na mistura azeotrópica é o contrário. No ponto de fusão a temperatura é variável, como é normal de uma mistura, porém o ponto de ebulição se assemelha ao de uma substância pura. Ou seja, fica constante, certo? Agora vamos entender um pouquinho sobre fases, certo? Fases de um material. A palavra fase vem do grego phasis, que significa aparência, aspecto visual. Então, cada fase de um material é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. Vamos entender aqui. Às vezes isso é fácil de perceber a olho nu. Por exemplo, nós temos aqui uma mistura de água e óleo, certo? A água aqui embaixo e o óleo aqui em cima. Ó, veja aqui novamente. Ó. Cada fase de um material é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes, certo? O que é que isso quer dizer? Só de olhar aqui para essa mistura aqui, você vê aí duas aparências. Nós temos embaixo aqui algo que aparenta água e em cima algo que aparenta óleo. Então são duas aparências. Então nós temos aqui duas fases, certo? Duas fases. E as propriedades constantes. Em toda essa extensão aqui, ó, em toda a extensão amarelinha aqui, nós vamos ter uma propriedade constante, que vai ser a propriedade de óleo, certo? E em toda essa extensão aqui, ó, teremos as propriedades constantes, que serão as propriedades da água, beleza? Então isso aí é uma mistura, isso aqui é uma mistura com duas fases,
E nós vamos ver que quando tem duas ou mais fases, a gente chama de uma mistura heterogênea, certo? Um outro exemplo aqui, ó, fácil de identificar, é no caso do granito. Nós vamos ter aqui três fases. Nós podemos ver aqui uma fase representada pelas bolinhas mais escuras, outras pelas bolinhas um pouco mais claras e outras pelas bolinhas pelos espaçozinhos mais claros ainda. Então nós temos aqui três fases. Então três aparências observadas, certo? Então temos também uma mistura com três fases aqui que é no caso heterogêneo, certo? Outras vezes não é tão fácil de identificar. Por exemplo, aqui nós temos bolsas de sangue de humanos, né? Olhando aqui para o sangue, você não consegue saber se tem uma fase ou mais, não tem como, certo? Aqui nós temos o mesmo sangue, mas colocado aqui em uma placa para análise, certo? Análise em microscópio. Você não consegue identificar bem se tem uma fase ou mais, certo? Porém, quando você olha no microscópio eletrônico, certo? Você vê isso aqui, ó. E aí fica fácil identificar que você tem aqui pelo menos duas fases, né? Uma para essas célulazinhas aqui e outra para essa parte mais clara. Pelo menos aí duas fases você vai ter. Então, o sangue também seria uma mistura heterogênea, certo? Com duas fases. Se tiver duas fases ou mais, é heterogênea. Agora pensa aí, por exemplo, a mistura de água mais álcool. Água mais álcool, pessoal, você mistura e você não consegue ver diferença. Mesmo que você olhe no microscópio ou qualquer outra coisa, você não consegue ver aparências diferentes em alguma região ou em outra. Vai ficar tudo uma coisa só. Então aquilo ali não é uma mistura heterogênea, tem apenas uma fase. Beleza? Então ali vai ser uma mistura, no caso, homogênea, que no caso ali é uma solução. Então, alguns instrumentos que podem ser usados para identificar no caso de misturas onde você não consegue observar as fases, né? Nós temos aí, por exemplo, uma ultracentrífuga, que é onde você coloca a mistura aqui, ó, como está sendo colocado, você fecha e essa ultracentrífuga ela vai começar a girar muito rápido, aí, podendo chegar até a 15.000 giros por minuto. E esse giro faz com que a força centrífuga empurre a parte sólida, no caso, para baixo e fica apenas a parte líquida em cima. E aí você vai conseguir identificar que nós temos ali mais de uma fase, né? No caso, duas ou mais. Ou, como foi feito com o sangue, o ultramicroscópio, beleza? Que também vai poder auxiliar na fazer com que a gente consiga observar as fases de uma determinada substância, certo? Ou de um determinado material. A observação é importante. O número de componentes de um material que apresenta mais de uma fase é igual ao número de substâncias de que ele é formado. E não é necessariamente igual ao número de fases. Vamos entender o que quer dizer aqui. Com um exercício bem simples aqui, ó. Quantos componentes e quantas fases nós temos? Começando aqui por esse aqui, certo? Quantos componentes nós vamos ter aqui? Pessoal, o componente é a substância que está ali, certo? Isso é o componente. Então, quantos componentes nós vamos ter aqui? Temos aqui o óleo, cubo de gelo e água, beleza? Quantos componentes nós temos aí? Pessoal, óleo é um componente, certo? É uma substância, beleza? Cubo de gelo é água, é ou não é? Então, nós temos aqui apenas um componente, beleza? Temos aqui um componente apenas. Então, temos aqui o óleo, que é o componente óleo, e temos outro componente que é a água, certo? Então, nós temos dois componentes. E quantas fases nós vamos ter? Temos aqui o óleo, aqui, ó, o gelo e a água. O gelo e a água são fases diferentes. Por quê? Porque o gelo tem propriedades diferentes da água, como, por exemplo, aí a densidade, ó, certo? Se você for olhar, se você pesquisar aí no Google a densidade da água líquida e a densidade do gelo, você vai ver que tem densidades diferentes. Então, se tem propriedades diferentes, não é a mesma fase, certo? Então, temos aqui dois componentes e três fases, certo? Agora vamos aqui para água gaseificada e gelo. Temos aqui água gaseificada e gelo. A água gaseificada não é a mesma coisa de água pura, água comum, certo? E o gelo aqui é gelo que é de água, né? Então nós temos duas substâncias diferentes. Temos a água gaseificada e o gelo.
Então temos dois componentes. Se isso aqui fosse só água, não fosse gaseificada, seria apenas um componente. Mas aqui é água gaseificada, então não é o mesmo componente do gelo. Então vamos ter aqui dois componentes e também duas fases, né? As propriedades do gelo são diferentes das propriedades da água gaseificada. Óleo, gelo, água salgada e granito. Vamos lá. Quantos componentes nós vamos ter aqui? Temos aqui o óleo, um componente, o gelo é outro componente. Água salgada não é a mesma coisa de água, certo? É uma solução, então vai ter propriedade diferente. Então temos aqui um outro componente, que é a água salgada, e o granito também é um outro componente. Então, nós temos aqui 4 componentes, certo? E quantas fases? Mesma coisa, vamos ter a fase do óleo, a do gelo, a da água salgada e do granito. Então 4 e 4. Belezinha? Então isso aqui é apenas uma síntese de algumas informações, né? Por exemplo, aqui nós temos a classificação dos materiais, né? Quando ele é homogêneo, eu já falei que tem apenas uma única fase. Heterogêneo tem duas ou mais fases. Então vamos ter também o heterogêneo no caso de dispersão coloidal. Então dei uma lida aqui nesse quadro, certo? Nessa tabelinha aqui, apenas para reforço. E para finalizar aí, só para a gente fixar o que é heterogêneo e homogêneo, vamos lá. A matéria ela pode ser um sistema homogêneo, que tem apenas uma fase, ou um sistema heterogêneo, que tem mais de uma fase, certo? Se for homogênea, ela pode ser uma substância pura, né? Tem só um componente, certo? Ou seja, a água pura é um sistema homogêneo, certo? Álcool etílico puro, né? Anidro, é um sistema homogêneo, beleza? Ou pode ser uma mistura homogênea ou solução, né? Por exemplo, quando você mistura álcool e água, você tem uma mistura, certo? Mas ela é homogênea. Então, misturas homogêneas é o mesmo que solução, beleza? E o sistema heterogêneo ele pode ser uma substância pura também, mas quando ela está presente em mais de um estado de agregação. Por exemplo, água líquida mais gelo. Misturado é um sistema heterogêneo, porque o gelo tem propriedades diferentes da água, certo? E também pode ser uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo, água e areia, certo? Água e granizo, e assim vai. Então isso era tudo, pessoal. Eu peço que vocês aí deixem o seu like, ativem o sininho aí para receber os próximos vídeos e se inscreva no canal. Desde já, obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!